nessa edição do Jornal da Univates. Há 14 anos, o Serviço de Assistência Jurídica presta apoio à população carente. Vestibular complementar, últimos dias para inscrição. Na retrospectiva de hoje, Dia do Colono, como é a vida no campo e ainda circuito de trilhas e montanhas. Fique conosco, essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. O Jornal da Univates, segunda edição, está no ar. Boa noite. O Centro Especializado de Reabilitação Física e Auditiva de Encantado depende da liberação do Ministério da Saúde para iniciar o atendimento. A conclusão da etapa burocrática é prevista para as próximas semanas. Com isso, as consultas devem iniciar em fevereiro. Todos os atendimentos vão ser de graça e por meio do SUS. São previstas 3.600 consultas por mês na unidade. Municípios de todo o Vale devem ser atendidos pelo centro. Desde 2003, o Serviço de Assistência Jurídica, o SAJUR, da Univates, presta atendimento de graça a 8 municípios da região. Os serviços possibilitam a pessoas menos favorecidas economicamente a terem acesso ao Poder Judiciário. Só no ano passado foram cerca de 3.800 atendimentos e 1.026 audiências. Os critérios para a população ter acesso ao serviço são renda familiar de até 3 salários mínimos e patrimônio total de até R$100 mil. Mesmo com alguns critérios bem rigorosos para poder acessar o serviço, a gente tem bastante procura. E a procura é feita normalmente mediante agendamento, a pessoa liga para cá, o telefone é o 37 14 70 38, nos liga, aí vai fazer um agendamento com a secretária e a gente vai colocar isso na agenda e ele vai ser atendido por ordem de chamada. O SAJUR é uma espécie de laboratório. Alunos do curso de Direito que estão nos semestres finais da faculdade têm ali a oportunidade de colocar em prática o que é aprendido em sala de aula. Claro, sob a supervisão aqui dos funcionários, que são advogados, mas eles fazem todo o papel de um advogado. Então, eles se experimentam, atendem o cliente, compreendem as demandas, peticionam no processo, podem participar das audiências e por aí vai. Segundo a coordenadora do SAJUR, as ações mais frequentes são as que envolvem direito de família. Nesses casos, o serviço conta também com o atendimento de estagiárias do curso de psicologia. Divórcio, dissolução de união estável, e aí, dentro dessas ações acumuladas com guarda, com alimentos, com questões envolvendo direito de convivência, então bem pontuais as questões. Outro tipo de ação muito frequente aqui são as ações de medicamentos, Então o sujeito ele não consegue acessar, por algum motivo, o sistema de saúde, ele não consegue o fornecimento desse medicamento e aí ele não nos procura, a gente então demanda judicialmente e aí tem o fornecimento garantido da medicação. Outro tipo de audiência frequente é em relação à Lei Maria da Penha. Em 2017, o SAJUR atendeu cerca de 500 casos, experiência para os alunos e oportunidade para a população. É uma forma de amadurecer esse aluno, e preparar ele um pouco mais para o mundo lá fora. Da mesma forma com que se possibilita a esse aluno a maior qualificação profissional dele, também se permite o acesso à justiça a essa população carente, que muitas vezes sem o SAJUR não teria amparo jurídico. O atendimento ao público é de terça a quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. A sede do SAJUR fica na Avenida Benjamin Constant, 2718, no bairro Florestal. O verão em Lajeado vai ser cenário para a prática de diversas modalidades esportivas durante os meses de fevereiro e março. É o Curto Verão 2018. Inscrições podem ser feitas no SESC, que fica na Rua Silva Jardim, 135, Centro. E a seguir, últimos dias para inscrição do vestibular complementar da Univates. Nós já voltamos. Estão abertas até o dia 15 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo de estagiários na Prefeitura de Lajeado.
O processo seletivo é destinado a 20 vagas de estágio e cadastro de reserva para estudantes de nível superior, técnico e nível médio. Para todas as vagas, o candidato deve fazer uma prova escrita de caráter classificatória, com 20 questões objetivas de múltipla escolha. A prova está prevista para ser aplicada no dia 17 de fevereiro, a partir das 2 horas da tarde. Inscrições devem ser feitas no site cirs.org.br. 37 opções de cursos serão oferecidas no vestibular complementar da Univates. São os últimos dias para fazer inscrição para a prova única de redação. Dia 28 desse mês tem vestibular complementar da Univates e as inscrições vão até o dia 23. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, falo agora com o Volney, que é responsável pelo processo seletivo. Volney, o que é importante, pessoal, fazer ou agilizar para ter essa inscrição e garantir, então, o seu ingresso, né, a sua prova no vestibular da Univates? Bom, primeiro de tudo, aproveitar esse último dia aí para fazer a sua inscrição, né? Então, até dia 23, 23 e 59, né? Então, o candidato que ainda não fez a sua inscrição tem até esse horário para fazer. E no dia seguinte, no dia 24, tem que fazer o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$60. E aí, no domingo, então, ele vem para realizar a prova única de redação do vestibular complementar da Univates. Se falar normalmente, as provas do vestibular, redação, mais questões, o complementar ele contempla apenas prova de redação, que é importante o candidato estar atento para essa prova. A gente sempre recomenda para os candidatos que têm interesse em fazer a prova do vestibular complementar, como é uma prova que exige produção textual e provavelmente vai ser a respeito de algum assunto que esteja em voga, que esteja na mídia, enfim, que o candidato fique atento a essas questões, né? Acompanhe noticiários, leia jornais, tenha contato com revistas, para que ele tenha ideias, né, e saiba se posicionar no momento em que ele tiver que produzir o seu texto, que depois vai ser avaliado e que vai ser a nota que o classificará para o vestibular. E quando se fala de redação é importante estar atento porque também existem mais gêneros textuais que podem ser cobrados, né? Isso, o candidato, quando ele se propõe a fazer uma prova de redação, ele tem que ter essas ferramentas, ele tem que ter essas aptidões bem definidas, já saber qual o tipo de texto que pode ser exigido e como é que é a estrutura desse texto, né? Então, se ele não atender aquilo que for solicitado, se tiver alguma exigência especificando que tipo de texto, a redação dele pode inclusive ser desclassificada porque não atendeu ao que foi solicitado no enunciado. Então, é importante ficar atento. E reforçando, como ele faz então para se inscrever no vestibular? Acessa a página da Univates, né, faz a sua inscrição, fornece os dados que são solicitados, são dados de identificação, de cadastro, enfim, seleciona o curso para o qual ele pretende concorrer e aí no domingo ele vem e faz a prova e já recebe o resultado na semana seguinte, na segunda, terça-feira, a gente deve estar já enviando o resultado para eles, para poder fazer matrícula no dia 1º e no dia 2 de fevereiro. Eles vão receber um material no domingo, né, já especificando em quais dias cada curso pode vir para fazer a sua matrícula. Então é bacana obedecer esse cronograma para que não venham todos os candidatos no mesmo dia ou eventualmente no mesmo horário para agilizar o processo e não ter nenhum tipo de atropelo de muita gente no mesmo horário. Perfeito, Volney, obrigado pelas informações. Obrigado. Certo, com imagens de Felipe Stefani e Marcos Ruschel para o Jornal da Univates. Obrigada, Marcos. O Ministério Público articula trazer um curso de formação de soldados da Brigada Militar para Lajeado. O objetivo é habilitar 250 policiais ao longo de 8 meses de capacitação. Após a formação, o segundo passo é garantir que os novos soldados fiquem no Vale do Taquari. Até o mês de junho, equipamentos devem ser disponibilizados para combater a criminalidade. Para o curso de formação, a expectativa é que comece ainda no primeiro semestre deste mês. E a seguir, na retrospectiva, uma matéria sobre o Dia do Colono. Nós já voltamos. A Secretaria da Fazenda de Lajeado informa que estão sendo distribuídos pelos Correios os IPTUs e alvarás 2018. Os mesmos vão ser entregues nos endereços até o dia 6 de fevereiro. O primeiro vencimento, com desconto máximo de 15%, é só no dia 23. A expectativa é que os contribuintes recebam a guia com ao menos 2 semanas de antecedência.
Os cidadãos que possuem endereço de entrega desatualizado devem ir até a Secretaria da Fazenda para retirar a guia para pagamento ou realizar a impressão online através do site lajeado.rs.gov.br. E na primeira matéria de retrospectiva de hoje, falamos sobre o Dia do Colono. A data homenageia aqueles que foram essenciais para o desenvolvimento do Brasil, os imigrantes que vieram de outros países para se instalar no país e trabalhar principalmente no desenvolvimento da agricultura. A gente já nasceu, né, se criando na agricultura, né? E é graças a essa cultura que grande parte dos outros negócios existem hoje. Quem vive da terra fala com orgulho sobre essa profissão, até porque sabe do quanto é fundamental para o mundo. Nessa propriedade vive a Rosana e sua família. Aqui, mesmo no Dia do Colono, o trabalho começa cedo. Às 5h30 da manhã é hora de tirar o leite. Depois, cerca de 500 quilos de aipim esperam essas mulheres para serem descascados. Às 7h30 já começa a rotina com o nosso aipim aqui, né? Que a gente abriu a agroindústria de aipim. E assim passamos o dia descascando aipim, né? Os homens fazem o serviço pesado e as mulheres ficam, então, durante o dia em casa, né? Com a lida do aipim. E daí vai até as 7h30, 8h da noite, né? Esforço que é reconhecido há anos. No Vale do Taquari, tudo começou com a chegada de imigrantes alemães e italianos. Foram eles que iniciaram o trabalho na produção de matéria-prima, na agricultura, no campo. Uma comunidade que se ocupou de atividades agrícolas, rurais, que abasteciam a capital. O termo colono se referia a um sujeito que praticava essas atividades agrícolas rurais. Historicamente, ele é importante para demarcar um momento da chegada de uma leva de imigrantes alemães, posteriormente de italianos também. Cultura que permanece viva até hoje. O estado é um dos mais fortes no país quando se fala em agricultura. Na família da Rosana, essa é uma profissão que vai além do ganho financeiro. É praticamente um estilo de vida. Para mim, hoje é tudo de bom, né? Que a gente trabalha conforme a gente consegue, né? Sem obrigações, assim, a gente tem as obrigações da gente, né? Diariamente e é tudo de bom. Na história, infelizmente, o termo colono é usado de forma pejorativa em determinados momentos. Isso porque algumas cidades tiveram um crescimento industrial maior e foram servidas por municípios do interior. O habitante do campo recebeu um termo pejorativo, uma expressão que diminuía o habitante do campo, que é o termo colono. Colono significava não morar na cidade, não ter o hábito urbano, não estar inserido na modernização que a vida urbana se acostumou a ter. Para essa família, esse termo é positivo. Ser colono vai além de qualquer preconceito, até porque tudo que vem do campo é o que mantém a sociedade viva. A gente basicamente tira o nosso sustento da roça, né, da terra, né? E nós, que nem a gente já trabalhou em empresas, né, em firmas, né, mas hoje o nosso sustento vem da terra, né, da agricultura, né. Trabalho que merece o seu reconhecimento. Foi a partir do campo que os colonizadores fizeram do vale e do estado o que somos hoje. O Dia do Colono é celebrado no dia 25 de julho. Dezenas de famílias esperam ter o terreno e a casa onde moram registrados no seu nome. Para isso, a Prefeitura de Lajeado segue com a regularização fundiária e as escrituras públicas destes lotes. Para receber a ajuda da Prefeitura, o proprietário deve fazer parte do cadastro único destinado a famílias com renda de até 3 salários mínimos. O objetivo da Stas é regularizar cerca de 250 lotes até 2020. E agora falamos da previsão do tempo. Amanhã o dia apresenta períodos de céu encoberto e pode chover, até mesmo de forma intensa em alguns momentos. Mas intervalos com a presença do sol também são esperados. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. Em Antagorda, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 28. Já em Taquari, as temperaturas ficam entre 22 e 29 graus. E a seguir, na retrospectiva, Circuito Trilhas e Montanhas reuniu cerca de 800 atletas. Nós já voltamos. A
Após uma curta passagem pela LAF no ano passado, o ala Mateuzinho está de volta à Associação Lajeado de Futsal. Direção e comissão técnica anunciaram a contratação do atleta, que nos últimos meses teve uma passagem pelo futsal dos Emirados Árabes. Esporte em meio à natureza. No ano passado, o circuito de trilhas e montanhas reuniu cerca de 800 atletas. A competição foi no Morro Gaúcho. Quem vê esse pessoal correndo talvez não imagine a distância ou mesmo desafios a serem enfrentados. Esses são os primeiros passos de uma corrida de 50 quilômetros em meio à natureza. Pedras, mata e durante a noite o frio. Isso mesmo, a prova que começou pela manhã terminou só no início da noite. Então essa etapa ela conta hoje com a categoria 50 km, que é a distância principal, a maior, né? Que tem o selo internacional do ITRA, International Trail Run Association, que é a entidade que normatiza as provas de trilhas e montanhas no mundo. E para participar, claro, né? Você tem que ter um treinamento específico, uma vivência específica em provas de ultramaratona acima de 42 km. E, claro, ter esse contato com a natureza para poder participar de um evento desse. O Jorge Saldanha tem 57 anos, corre nesse tipo de prova há 11. Veio do Uruguai para competir nessa etapa do circuito Trilhas e Montanhas do Gaúcho. Para mim, um grande desafio. Eu tento fazer mais ou menos uma prova dessas características cada 2 meses, mais ou menos. Então estou sempre viajando, indo para um lado para o outro, na Argentina, no Chile, aqui no Brasil. Lá no Uruguai nós não temos morros como esse aqui, então a gente tem que viajar. Então para nós é parte da nossa vida. Essa que é a quarta etapa reuniu ainda as categorias 30, 16 e 5,5 km. No total foram 787 inscritos. Tem uma importância muito grande aí para trabalhar o esporte de natureza, né, difundir a prática esportiva de natureza, bem como o turismo de eventos esportivos de natureza no Vale do Taquari. Acho que é um desafio que faz parte da vida. A gente tem que se tentar novas experiências, tentar levar o corpo até o limite. E se tudo sair bem, se não, é parte da vida. Nesse ano, a edição do circuito Trilhas e Montanhas em Arroio do Meio vai ser dia 28 de julho, início previsto para as 7 horas da manhã. O Festival de Verão de Estrela, que começou dia 12, segue com uma nova etapa, os Jogos Esportivos. A programação de hoje, com o início previsto para as 7 horas da noite, marca a primeira rodada do futebol 7 feminino, com a participação de 8 equipes. O evento acontece no Parque Princesa do Vale. Inscrições para outras 7 modalidades esportivas seguem até quarta-feira na Ismel. E seguimos falando sobre o Festival de Verão. O tubo-água gigante, com 100 metros de comprimento e 5 de largura, promete ser uma das grandes atrações do evento. A atração vai estar disponível durante a tarde nos dias 27 e 28 desse mês. O tubo-água vai ser instalado na Rua Pinheiro Machado, no centro de Estrela. O ingresso para 1 hora de uso do equipamento custa R$ 27,50 por pessoa. E nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e boa noite.